Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sem dúvida, um dos pilares da saúde, a relação entre profissionais e pacientes. Mais especificamente, vamos falar sobre a aliança que se constrói em cima de uma base muito sólida, o consentimento. E para começar, já fica uma reflexão. Diante de uma decisão médica, não importa se é algo simples ou mais complexo, como a gente garante que a autonomia, que os nossos valores sejam de fato respeitados? Como é que a voz de uma pessoa é de verdade ouvida nesse processo? Pois é, a resposta para essa pergunta é até que simples, mas tem um peso enorme. Ela está toda contida numa única palavra, num conceito que é a base de tudo: o consentimento. Então, vamos começar por aí, pela base da confiança. Para entender o que é consentimento de verdade, a gente precisa primeiro enxergar ele como o alicerce mesmo, sabe? A fundação de qualquer relação na área da saúde. O nome técnico para isso é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ou a famosa sigla TCLE. Na prática, isso quer dizer que a autorização para um procedimento só é válida quando a pessoa entende de cabo a rabo o que está em jogo. É muito mais do que só uma assinatura num papel. Exatamente isso. A ideia é que não se trata de um formulário, mas sim de uma parceria. O consentimento não é só um momento burocrático, um item para ser ticado numa lista. Na verdade, ele é o começo de um diálogo, de uma conversa focada no bem-estar do paciente. Ok, mas para essa parceria realmente funcionar, para ela ser legítima, o consentimento precisa ser considerado, válido. E o que exatamente faz um consentimento ser válido? Bom, a validade do consentimento se sustenta em 3 pilares. Pensa numa estrutura mesmo. Se um desses pilares estiver fraco, tudo pode vir abaixo. Vamos olhar cada um deles de perto. O primeiro pilar é a capacidade do paciente. Isso significa que a pessoa precisa ter condições de entender o diagnóstico, de pesar os prós e os contras de cada opção e, o que é crucial, de conseguir comunicar sua escolha de uma forma clara. Aí vem o segundo pilar, a informação. Uma decisão só pode ser esclarecida se todas as cartas estiverem na mesa. O profissional de saúde tem que explicar o diagnóstico, o tratamento que está sendo proposto, quais os riscos, quais os benefícios e, muito importante, se existem outras alternativas. E, por fim, o terceiro pilar, a voluntariedade. A decisão final tem que ser do paciente, ponto. Sem nenhum tipo de coação, de manipulação ou de pressão, sabe? Seja da equipe médica, da família ou de qualquer outra pessoa. Agora, e quando um desses pilares tem uma rachadura? O que acontece quando o processo não sai como deveria? É aí que a gente entra num território complicado, o das falhas no consentimento. Essas falhas são conhecidas no direito como vícios de consentimento. E veja bem, não estamos falando de errinhos pequenos, são falhas graves que podem invalidar completamente a decisão, porque ela simplesmente deixou de ser livre e esclarecida de verdade. A diferença fica bem nítida quando a gente compara. De um lado, um diálogo saudável, com informação completa, tempo para pensar, para fazer perguntas. Do outro, um cenário com vício, marcado por informação faltando, pressão da família ou até uma urgência que nem existe de verdade. Mas existe uma situação muito específica, muito crítica, em que as regras do jogo mudam um pouco. É o que a gente chama de exceção da emergência. Imagina um cenário extremo. Sabe, uma emergência onde a vida da pessoa está por um fio e ela pode estar inconsciente. Nesses casos, quando cada segundo conta, a prioridade absoluta se torna outra. E aqui a distinção é fundamental. Em situações de rotina, o consentimento completo é lei, não tem discussão. Mas numa emergência com risco iminente de morte, a lei permite o que se chama de consentimento presumido. Ou seja, a equipe médica age para salvar a vida partindo do pressuposto que essa seria a vontade da pessoa. Então, se tem uma coisa importante para levar daqui é o seguinte: a gente precisa parar de ver o consentimento como um ato isolado, como só uma assinatura. Ele é, na verdade, um processo. É um diálogo contínuo, uma conversa que pode e deve ser revisitada durante todo o tratamento. No fim das contas, o consentimento é uma responsabilidade de todo mundo envolvido. Por isso, a pergunta que fica para a gente pensar é: de que forma pacientes e profissionais podem juntos trabalhar para fortalecer cada vez mais essa aliança de confiança que é o verdadeiro coração do cuidado em saúde?